Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, da comunidade do bairro Santo Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Carmópolis de Minas, estamos aqui para rezar com vocês o 5º dia da trezena de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reflexão do dia. Santo Antônio, filho fiel de São Francisco. Santo Antônio tinha certa admiração pelo comportamento e atuação dos franciscanos, que teve a oportunidade de conhecer, principalmente a profunda humildade e modéstia que revelavam, exercitando-a habitualmente com prazer em cada dia. Despojados de tudo, era essencial aos frades franciscanos pedir esmolas para viver. E faziam isso com muita humildade e se portavam com uma impressionante e meticulosa atenção, não se permitindo ultrapassar os limites do respeito e da ambição, nunca acolhendo mais que o mínimo indispensável a sobreviver, mesmo que a generosidade do doador insistisse em oferecer uma ajuda bem maior. Tudo isto fez nascer em Fernando uma forte inclinação pela ordem franciscana. Nesta época, em 1219, São Francisco foi o primeiro a realizar uma missão para converter os sarracenos, quando pessoalmente pregou para o sultão do Egito. Neste mesmo ano, São Francisco enviou 5 irmãos para converter os muçulmanos em Marrocos. Com coragem e bravura, pregaram o cristianismo para os maometanos. Foram presos, flagelados, encarcerados diversas vezes e, por fim, no dia 16 de janeiro de 1220, foram mortos a golpes de espada, se constituindo nos primeiros mártires franciscanos. As preciosas relíquias dos 5 mártires franciscanos foram levadas para Coimbra, que naquele tempo era a residência do rei de Portugal. O santo depósito deveria ser levado à catedral, mas, passando o cortejo em frente ao mosteiro de Santa Cruz, decidiram deixá-lo na igreja do mosteiro. Fernando, que era religioso, conventual no mosteiro,
pôde contemplar os corpos terrivelmente martirizados dos 5 frades franciscanos. E rezando diante dos corpos, teve naquele momento uma visão sobrenatural. Viu as almas daqueles bem-aventurados subirem depressa, passando pela porta do purgatório, sem parar, e ligeiras entraram no céu. Naquele momento, julgou que não devia mais resistir à vontade divina, no seu modo de pensar, tão claramente manifestada naquela visão. Por isto, na primeira ocasião em que se encontrou com os frades franciscanos do convento de Santo Antônio dos Olivais, que vinham pedir esmolas, revelou-lhes a sua intenção de ser um deles. E neste sentido, lhes fez o pedido, se eles aceitavam e concordavam. Estavam no fim de junho, ou princípio de julho de 1220. Embora os cônegos do mosteiro de Santa Cruz tivessem colocado certa resistência à saída de Fernando, a verdade é que tudo se transcorreu com muita dignidade e compreensão, e os franciscanos receberam Fernando de braços abertos, pois já conheciam os seus excelentes dotes morais e intelectuais. Na ocasião da vestidura, Fernando tomou o nome de Antônio, em homenagem ao padroeiro do mosteiro dos Olivais. Mensagem do Papa Francisco. Nesta catequese sobre a família, gostaria de falar sobre o filho, ou melhor, os filhos. Inspiro-me numa linda imagem de Isaías. Escreve o profeta: os teus filhos vêm ter contigo para se reunir ao teu redor. Chegam de longe, e as tuas filhas são carregadas no colo. Esta visão tornar-te-á radiante, o teu coração palpitará e dilatar-se-á. Isaías 60, versículos 4, 5a. É uma imagem maravilhosa, uma imagem da felicidade que se realiza na reunião entre os pais e os filhos, que juntos caminham rumo a um futuro de liberdade e paz, após um longo período de privações e separação, quando o povo judeu está diante da pátria. Com efeito, há um vínculo estreito entre a presença de um povo e a harmonia entre as gerações. A alegria dos filhos faz palpitar o coração dos pais e reabre o porvir. Os filhos são a alegria da família e da sociedade. Não são um problema de biologia reprodutiva, nem um dos numerosos modos de se realizar, e muito menos uma posse dos pais. Não, os filhos constituem um dom, um presente, entendestes? Os filhos são uma dádiva, cada um é único e irrepetível, mas ao mesmo tempo está inconfundivelmente ligado às suas raízes. Com efeito, ser filho e filha, segundo o desígnio de Deus, significa trazer em si a memória e a esperança de um amor que se realizou precisamente acendendo a vida de outro ser humano, original e novo. E para os pais, cada filho é singular, diferente, diverso. Todos eles são meus filhos, mas são diferentes como os dedos de uma mão. E assim é a família.
Daqui deriva também a profundidade da experiência humana do ser filho e filha, que nos permite descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado. Primeiro, os filhos são amados antes de chegar. Ser filho é a condição fundamental para conhecer o amor de Deus, que é a fonte derradeira deste autêntico milagre. Na alma de cada filho, por mais vulnerável que seja, Deus põe o selo deste amor que está na base da sua dignidade pessoal. Uma dignidade que nada, ninguém poderá destruir. O quarto mandamento exige que os filhos, como todos sabemos, orem o pai e a mãe. Êxodo 20, 12. Este mandamento vem logo após aqueles que se referem ao próprio Deus. Com efeito, contém algo sagrado, divino, algo que está na raiz de todos os outros tipos de respeito entre os homens. E na formulação bíblica do quarto mandamento, acrescenta-se: para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. O vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro e de uma sociedade verdadeiramente humana. Uma sociedade de filhos que não honram os pais é uma sociedade sem honra. Quando não se honram os pais, perde-se a própria honra. Os filhos aprendem a responsabilizar-se pela sua família, amadurecem na partilha dos seus sacrifícios, crescem no apreço dos seus dons. O Senhor abençoe os nossos pais e os vossos filhos. Rezemos com amor a trezena a Santo Antônio. Eterno Deus, Senhor e Pai, permiti que nós, pobres pecadores, mas desejosos de seguir vossos desígnios, compareçamos à vossa presença para louvar Santo Antônio. Com esta trezena que queremos seja para o nosso progresso na vida espiritual. Louvor e bênçãos a vós, Senhor nosso Deus, pela admirável virtude que fizestes resplandecer na pessoa de Santo Antônio, fiel seguidor de São Francisco. Fazei, Senhor, que esta trezena nos ajude a refletir sobre o nosso dever de cristãos, de nos propormos a santidade como programa de vida. Oração ao querido Santo Antônio. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, ó fiel Consolador dos aflitos, gemendo sob o peso dos meus pecados, prostro-me a vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeitei, pois, a minha súplica, vós que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus, mas escutai favoravelmente e dignai-vos a atendê-la. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado. Queridos irmãos e irmãs,
nós convidamos vocês a participarem conosco do 6º dia da trezena em honra ao nosso padroeiro, Santo Antônio. Meus irmãos, minhas irmãs, Santo Antônio era grande pregador do Evangelho. Vamos pedir que por sua intercessão todos nós nos abramos à palavra de Deus, à proposta de Jesus Cristo e nos disponhamos a ser um sinal do seu amor na vida do mundo. Pedimos por intercessão do grande Santo Antônio, Santo Universal, o final desta pandemia, a vacina para todos nós. Que desça sobre nós, sobre nossa comunidade, sobre os doentes, profissionais da saúde, os da linha de frente do combate à Covid-19, sobre a comunidade da nossa paróquia, que tem Santo Antônio por padroeiro, sobre toda a nossa paróquia, nossa cidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta trezena, nos preparemos para a celebração do dia de Santo Antônio, que seja um momento de renovação na fé, na esperança e um impulso para vivermos o amor.